Muito bem, então hoje nós vamos começar sobre o atributo da genuinidade. Nós temos nesse material que a gente separou para você 33 atributos. É bem difícil a gente conseguir chegar até o final, mas como vocês têm material, aquilo que nós não chegarmos, dá para você continuar o seu estudo homeschooling, ok? Certo? Muito bem, quando nós falamos sobre um Deus que é genuíno, ou o atributo da genuinidade, o que nós queremos dizer? Definição que você tem aí sobre genuinidade: Deus é exatamente como Ele se revela, por isso Ele é verdadeiro e padrão absoluto de toda a verdade. Vamos observar os seguintes versículos bíblicos. João capítulo de número 14, versículo 6, Jesus falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus se definindo não apenas como o caminho, mas também como a verdade, porque não bastaria que Ele fosse o caminho se Ele não fosse o caminho verdadeiro, se Ele não fosse o caminho autêntico, o caminho genuíno. E é interessante quando nós falamos sobre genuinidade, ou sobre essa afirmação de Jesus como eu sou a verdade, Jesus falando isso em um contexto que tinha sido tão encharcado pelo Império Grego e pelos filósofos gregos na busca pela verdade. Jesus se define como a verdade, né? E aquela pergunta de Pilatos para Jesus, lembram? Quando Jesus, interrogado por Pilatos vira para Jesus e pergunta: mas o que é a verdade? O que é a verdade? E mal sabia Pilatos que ele estava diante da própria verdade. 1 João capítulo 5, versículo 20, João falando o seguinte: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jeremias capítulo 10, versículo 10, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. A seu furor treme toda a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que nós queremos dizer então quando nós falamos sobre um Deus que é genuíno? Nós queremos dizer que Deus não está nos enganando a respeito de quem Ele é. Nós queremos dizer que quando eu e você abrimos a palavra de Deus e nós temos lá uma revelação da parte de Deus, Deus é exatamente aquilo que Ele revela ser. Qual que é a comparação que nós podemos fazer conosco mesmo? Bom, quando nós falamos que uma coisa não é genuína, que uma peça que você comprou ela não é genuína, você quer dizer que ela não tem uma procedência autêntica, certo? Verdadeira. Ela não é o que ela diz ser. Ela fala que ela foi feita nos Estados Unidos, mas ela não foi feita nos Estados Unidos. Ela fala que ela é original e você comprou na barraquinha, está escrito Samsung, foi R$5, mas ela não é original, certo? O que nós queremos dizer quando nós falamos que o nosso Deus é genuíno é que Deus não se engana a respeito de quem Ele é, porque eu e você podemos pensar a respeito de nós, e nós podemos mesmo não falar nossas qualidades, mas mesmo quando nós falamos os nossos defeitos, as nossas limitações, nós nos enganamos sobre quem nós mesmos somos. O profeta já dizia: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. E o engano é sempre um problema para a gente, sempre um problema, porque se você está errado, mas você sabe que está errado, você está errado, entende? Mas você sabe que está errado. O problema é quando você está errado, mas você está enganado, e você acha que você está certo, mas você não está. Você caminha numa velocidade incrível porque tem convicções que está certo, mas você não está. Ou seja, é quando você está indo para algum lugar, dirigindo em determinada direção, você pega a estrada e você tem certeza que é aquela estrada, e você pisa fundo e você acelera, mas na verdade você estava enganado. Ou seja, o engano é aquilo que não traz certeza nem se eu estou certo, nem se eu estou errado. Entende? Quando Jeremias fala que o coração é enganoso, ele não quer dizer que o coração é sempre voltado para o mal. Ele quer dizer que o coração se engana, que o coração não consegue, o meu coração não consegue para mim trazer declarações autênticas sobre quem eu sou. Por isso que Davi vai na sua oração diante do Senhor falar: Deus, quem é que pode discernir os próprios erros?
Me ajuda a entender aqueles erros que são ocultos, ou seja, eu não consigo nem me conhecer, então me ajuda a conhecer quem de fato eu sou. E tem um grupo, Casting Crown, se você não conhece, deveria, muito bom. Eles fizeram uma música e eles fazem uma fala inicial dele no começo de uma música, eu achei tremendamente interessante, quando ele fala: Deus, eu tenho que te adorar como eu sou. Deus espera que eu adore como eu sou, mas eu não tenho certeza sobre quem eu sou, eu não sei quem eu sou. E daí o pedido dele de ajuda para Deus, para que Deus o ajude a conhecer. Ou seja, eu e você temos dificuldade de saber quem de fato nós somos. Deus não tem. Quando Deus fala que Ele é algo, Ele de fato é aquilo, ok? Dúvidas sobre a genuinidade de Deus? Não? Essa sobrancelha aí, assim mesmo? Eu? A sua mesmo, né? Não, eu fiz. Então tá bom. Veracidade então, próximo, 11. O que nós queremos dizer quando nós falamos que nós adoramos ao Deus vero? Definição de veracidade: por Deus ser verdadeiro, todas as suas revelações são concordantes com o seu ser e, portanto, plenamente verdadeiras. Presta atenção, porque veracidade vai parecer muito próximo de genuinidade, mas quando nós falamos sobre um Deus que é genuíno, nós queremos dizer que Deus é tudo aquilo que Ele diz ser. Está falando sobre Deus, ok? Quando nós falamos sobre veracidade, nós estamos falando que Deus, por ser genuíno no seu ser, tudo aquilo que Ele exprime de fato é verdadeiro, ok? Genuinidade é interno, veracidade são as pronúncias de Deus, ou seja, por ser verdadeiro, todas as suas revelações são concordantes com o seu ser. Deus é verdadeiro e tudo aquilo que Ele nos revela está em concordância com o seu ser, ou seja, também são plenamente verdadeiras. Qual a base bíblica que nós temos para isso? Tito 1:2. Em esperança de vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. 1 Samuel 15:20. E também aquele que é a força de Israel, não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 6:18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Tranquilo? O que muda para a gente saber que Deus é verdadeiro, que Deus não pode mentir, que a palavra de Deus é verdadeira? Que diferença que isso faz para a nossa vida e para a nossa fé? Segurança? Segurança. Por que segurança? Por que segurança? Mas traz segurança. Certo, é isso aí mesmo. Imagina o seguinte: como que você pode saber que no fundo Deus não é um ser que está simplesmente se divertindo com a gente aqui, sabe? Sabe aquela ideia, não sei se vocês já leram sobre o Platão, o Demiurgo lá, que está sempre enganando e tal, mas um Deus que de repente está só, sei lá, ele não tem... Um Deus talvez entediado pela sua grandeza e talvez está simplesmente se divertindo com a gente aqui, entende? E a gente vivendo aqui, tentando sobreviver, e ele está lá assistindo aquilo, igual a gente assiste formiga e passa o dedo para ver o trilho da formiga interromper e elas ficam desesperadas. De certeza que eu e você podemos ter que o Deus que nós adoramos, ele não está simplesmente se divertindo com a gente. Que certeza que eu e você podemos ter de que de fato existe uma vida eterna, entende? E que essa vida é tão eterna que vale a pena homens como Estevão, por exemplo, que na sua vida aqui entregam a sua vida, morrem por uma certeza de vida eterna, por uma certeza do que vem a seguir. Como que eu sei que a salvação é mesmo por Jesus? E que de repente eu não vou chegar lá e Deus falar assim: viu, teve uma atualização no sistema, de fato quando você se converteu era isso, mas teve uma atualização no sistema de salvação e agora não é mais por Jesus, agora é pelas obras, na verdade, então você vai ter que voltar. Como que eu sei? Pensa, se eu não tivesse um Deus verdadeiro nas suas promessas, isso me traria uma completa insegurança. Olha o relacionamento, quando você lê qualquer obra de mitologia, olha o relacionamento dos antigos com os deuses deles. Cada hora o Deus quer uma coisa, o Deus está de bom humor, o Deus está de mau humor, e isso significa que ele vai ter comida ou que ele não vai ter comida, mas não, o nosso Deus é verdadeiro, ele não pode mentir, e por isso que as palavras de Deus ou as promessas de Deus, elas são plenamente verdadeiras, daí a nossa
segurança. Certo? Tranquilo, Mike? Adiante então, fidelidade. Percebe que a gente está falando de atributos bem próximos uns dos outros, certo? Fidelidade. O que nós queremos dizer quando nós falamos que o nosso Deus é fiel? Dizer que Deus é fiel é afirmar que todas as suas promessas não falham, ou seja, todas se cumprem em seu devido tempo e para o seu propósito determinado. Deuteronômio 32:4, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, justo e reto é. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Tessalonicenses 5:24, primeira epístola, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse versículo é lindo. 2 Timóteo 2:13, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O que significa dizer que Deus é fiel? Significa dizer que aquilo que Deus fala que ele vai fazer, ele de fato faz. A fidelidade de Deus, ela está associada com as promessas de Deus, com aquelas coisas que Deus disse que ele faria. Deus é fiel e aquilo que Deus disse que ele vai fazer, presta atenção na sua definição, no tempo determinado e para o propósito determinado, Deus fará. A gente gosta da fidelidade de Deus, mas a gente tem um problema na nossa compreensão da fidelidade de Deus, porque muitas vezes nós usamos a fidelidade de Deus de uma forma que Deus não está usando a fidelidade dele. Há algum tempo atrás, eu estava numa agência bancária, e você sabe que quando você está numa agência bancária, você tem tempo para várias coisas, né? Você lê, você ora, faz a sua devocional, tem tempo para várias coisas ali. E você cuida da vida dos outros também, que é uma coisa que a gente faz quando não tem muito o que fazer. Tinha um senhor sentado, e acho que o setor que ele estava ali era de empréstimo, e ele sentado conversando com uma mulher lá, e ele estava inconformado, mas inconformado com ela. E ele falava alto, um dia ele estava com ele falava assim: minha senhora, se eu estou dizendo para você que você pode me emprestar o dinheiro porque eu vou pagar, é porque eu vou pagar. E ela falava para ele: mas meu senhor, o banco precisa de garantias, precisa de declarações e tal, não é eu que estou emprestando dinheiro, é o banco. Mas eu estou dando a minha palavra, que garantia além da minha palavra você precisa? E isso é alguém da geração antiga, certo? Pessoas que tinham palavra, e pessoas que iam até as últimas consequências para manter a palavra. Hoje em dia não, né? Com o perdão por trazer novamente esse assunto à tona, mas essa semana tranquilamente nosso presidente disse 2 vezes: isso era promessa de campanha, né? Deu não, gente, deu não, foi mal, mas não vai dar, né? E a gente faz isso o tempo inteiro também, né? Eu falei, e aí você falou que vinha e tal, não deu. Ou seja, a nossa palavra não vale absolutamente mais nada, mais nada. Por isso que a gente precisa de garantias, por isso que a gente precisa de assinatura, precisa de certificado. Só que qual que é o problema quando se trata de Deus? Deus é fiel, Deus é da antiga, certo? Se Deus deu a palavra dele, ele vai cumprir a palavra dele. O problema é o que eu e você não podemos colocar a assinatura de Deus onde Deus não colocou. O que a gente quer dizer com isso? Que muitas vezes eu falo assim, Felipe, você está doente, mas cara, você vai curar porque Deus é fiel, Deus não vai te abandonar, Deus é fiel. E a pergunta é: Deus é fiel, mas Deus é fiel não à palavra do Tiago, Deus é fiel à palavra de Deus, certo? E se em nenhum momento Deus falou: Felipe, eu vou curar você, eu não tenho como sair falando isso para as pessoas, entende? Mesmo para a minha vida. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos uma tendência muito forte de fazer com que a fidelidade de Deus ao nosso entendimento se ajuste a coisas que Deus não disse que ia fazer. E a gente tem que cuidar, porque senão a gente vai se frustrar com Deus. E na verdade não é com Deus que a gente está se frustrando, é com a imagem que a gente criou de Deus, é com promessas que a gente disse que Deus cumpriria, mas na verdade não foi Ele que disse, certo? Fruto da nossa imaginação. Fruto da nossa, ou da nossa manipulação. Da nossa tentativa de falar: não, Deus é fiel, Deus não vai, né? Isso, cuidado, gente, cuidado. Deus é fiel de acordo com as promessas deles. Sabe um texto interessante? E quando a gente fala sobre a fidelidade de Deus, a gente tem que observar sempre o seguinte: existem 2 tipos de promessas da parte de Deus. Tem uma promessa de Deus que Deus fala assim: olha, uma promessa condicional, eu vou fazer isso se você fizer aquilo, certo?
Então, quando você lê o final do livro de Deuteronômio, por exemplo, Moisés leva o povo para dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição, certo? E fala, funciona assim: enquanto vocês adorarem o Senhor, é bênção. Enquanto vocês se afastarem do Senhor, é maldição. Por isso que quando Deus manda o povo para o exílio, por isso que quando Deus manda povos para chegarem lá e acabarem com Israel, Deus está sendo fiel. Ou seja, fiel não necessariamente é sinônimo de coisas boas acontecendo. Quando pessoas estiverem, a gente conversou sobre o inferno na semana passada, né? Quando pessoas estiverem eternamente perdidas no inferno, nós vamos estar presenciando ali o quê? A fidelidade de Deus. Deus sendo fiel à sua palavra. Deus falou e Deus cumprindo aquilo que Deus estaria falando, certo? Então, existem promessas que elas são condicionais. Ou seja, Deus fala, eu farei isso se você fizer aquilo. Eu vou abençoar vocês, eu vou tornar vocês um grande povo enquanto vocês me seguirem e tal. Mas, observem que existem algumas promessas de Deus que elas não são condicionais. É Deus falando, eu vou fazer, por conta própria. O pacto de Deus com Abraão, por exemplo, não vou lembrar qual exatamente agora, mas Deus tem dois pactos com Abraão. Um deles é condicional, mas o outro deles não é. Aquele evento em que Abraão fala, Deus, e aí, está demorando as tuas promessas, o Senhor falou de um povo, eu não consegui nem um filho até agora e tal. E aí Deus fala, Abraão, eu vou conversar com você, vai lá, me espera, leva esses animais. E a ordem, a instrução que Deus dá é que Abraão pegue uma série de animais, parta eles ao meio. Lembra desse texto? Se não me engano, Gênesis 15, Diego? Não sei, o Diego falou que é 15, se não for. Parte esses animais ao meio, certo? Coloca uma banda para um lado, outra banda para o outro. Não aqui, mas parte eles assim. E Abraão faz isso. Pega os animais, coloca uma banda para cá, outra para lá. O animal menor também, a rolinha, uma banda para lá, outra para cá. Por que eles faziam isso? Isso era a forma como os homens costumavam fechar. Aqui já foi, ó. Alguém não pegou essa folha ainda dos cursos? Levanta a mão que o Diego vai distribuir aí, por favor. Aquele era o modo do pessoal pegar empréstimo em banco antes. Era o modo do pessoal fechar acordo. Ou seja, eles tinham vários, né? A troca de sapatos lá também. Mas essa era quando, por exemplo, um homem teve uma filha e outro homem teve um filho. E eles decidiram que eles vão fechar uma parceria ali, então que o filho de um vai se casar com a filha do outro, para que eles possam juntar suas propriedades e tal. Pergunta, eles faziam promessas, daria 20 anos para frente, 15 anos, como é que eles sabiam que eles iam poder cumprir aquelas promessas? Então eles faziam um pacto, pegavam um animal, cortavam o animal ao meio, põe uma banda para lá, outra banda para cá, certo? Os dois homens vinham, davam a mão e passavam ali pelo meio. Só isso. Mas qual era o simbolismo desse pacto? Que Deus faça como eu fiz a este animal se eu não cumprir a minha palavra. Entende? Agora, volta para Abraão. Abraão está lá, separou os animais, esperou, Deus vai vir conversar com ele. E ele sabe que isso é um ritual de pacto. Ele sabe que Deus vai fazer algum pacto com ele. Ele está se perguntando como é que ele vai dar a mão para Deus passar pelo meio do negócio ali. Separa, os bichos começam a vir, porque Deus não chegou ainda, ele está afastando as moscas dali. No final da tarde, vem um fogo e consome tudo aquilo, devora tudo aquilo. Ou seja, foi um pacto que Deus assumiu com Abraão, mas ele não passou de mão dada com Abraão, ele passou sozinho. Ou seja, ele está falando o seguinte para Abraão: que eu faça, que seja feito comigo o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa para com vocês. Se Abraão tivesse passado por meio dos animais, Abraão estaria dizendo que seja feito comigo o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa. E quando a gente pensa em Deus se fazendo homem, na imagem de Jesus, sendo todo o martírio de Jesus, todo o sofrimento de Jesus, essa promessa dele para Abraão ganha inclusive novos significados. Então, fidelidade, nós temos que prestar atenção, porque algumas das promessas de Deus são condicionadas e outras não, certo? Beleza? Adelante. 13. Bondade. Quase chegando no 33, hein, gente? Vai dar certo. Bondade. Definição de bondade. Alguém lê aí para nós o que significa bondade? A bondade de Deus implica não somente no fato de que Ele dispensa o seu cuidado para aqueles a que ama, mas também em que Deus é o padrão absoluto do que é bom. Exato, exato. Ou seja, duas coisas aqui. Deus ser bondade significa que no nosso relacionamento com Deus, Deus dispensa do amor dele para conosco, certo? Mas também significa o seguinte: Deus, quando nós falamos que Deus é bom, significa assim, se você quer saber o que é bom, você tem que olhar para Deus.
Entende? Quando nós falamos que Deus é verdade, se você quer saber o que é verdade, você tem que olhar para Deus. Olha esse versículo de Lucas 18:19. Jesus lhe disse, Jesus falando com o jovem rico aqui: por que você me chama bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. Então, Deus literalmente está falando com o jovem rico: decide o que você pensa a meu respeito, porque ou eu sou bom mestre, ou eu sou mestre ou eu sou bom, porque bom mesmo só existe um que é Deus. E aí precisa saber se você está reconhecendo que eu sou Deus ou não. Definição de bondade. Salmo 106, versículo 1. Alguém lê para nós aí? Mike? Eu. 106, 1. Isso aqui não tem na minha Bíblia não. Está na apostila. Aleluia! Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Como não tenho um, se não tem o versículo 1, não vai ter nenhum. Aleluia, deem graças ao Senhor, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Romanos 8:28. Alguém lê para nós? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem. A nossa dificuldade sobre a bondade de Deus não é tanto em entender o que ela significa, mas é em perceber por que é que no nosso relacionamento com Deus, em certos momentos, parece que a gente não está experimentando a bondade de Deus. Por que o sofrimento, por exemplo, se Deus é bom? Certo? Por que é que nós passamos por situações difíceis? E situações difíceis, vamos ter algumas delas que elas trazem algum tipo de significado, como por exemplo a dor de parto que uma mãe enfrenta quando o seu filho está vindo ao mundo, ou seja, ela está sofrendo, está doendo, mas ela sabe o porquê está doendo. Mas o problema nosso não é tanto esse tipo de dor, é o sofrimento que vem gratuito, né? É o sofrimento que vem sem a gente saber porquê, é o sofrimento que tira as nossas explicações, é o sofrimento que faz a gente simplesmente não olhar e saber, olha, não parece que Deus está sendo bom nesse momento. O que nós precisamos entender aqui rapidamente, porque talvez seria assunto para um outro curso, a gente falar sobre aquilo que a gente chama de esse estudo sobre o porquê que um Deus bom permite que haja sofrimento no mundo. Mas rapidamente, duas coisas. Primeiro, que existe um certo tipo de sofrimento que a gente tem que entender que ele é simplesmente consequência do nosso pecado, pura e simplesmente, certo? Do nosso pecado, tanto pode ser o meu pecado, então fui para a cadeia porque roubei um banco, não dá para lá na cadeia, está falando, ó Deus, por que o Senhor está permitindo esse sofrimento, o Senhor é bom? Não, isso é justiça, nem é de Deus, é dos homens mesmo, certo? Ou seja, cometi um pecado e por conta daquele pecado estou pagando. Além disso, a gente precisa entender que existe certo tipo de sofrimento, que ele é um sofrimento que é por conta do pecado, mas não necessariamente por conta do meu pecado, porque o pecado não é justo. E o pecado não precisa ser justo. A gente poderia falar assim: se o Marco peca, então o sofrimento daquele pecado deveria vir só sobre a vida do Marco, certo? Mas não, vai para a vida da mãe dele também, vai afetar a família dele também. Por quê? Você fala, mas não é justo. Então, o pecado não é justo mesmo, certo? O pecado ele se alastra alcançando quem está em volta. Inocentes sofrem por conta do pecado. Inocentes sofrem por conta de decisões erradas, de paixões erradas, de pessoas que são culpadas. E além disso, nós temos que perceber que em determinados momentos o nosso sofrimento é pedagógico. É Deus sabendo que a imagem de Cristo ela é forjada em nós por meio da pressão e do conflito. Isso é um dos princípios da escola onde a gente trabalha com as crianças lá. O que significa isso? Significa que se a gente não sofre, a gente não aprende, né? E se a coisa que você mais quer para a sua vida é que a imagem de Cristo seja forjada em você, um sofrimento que te levou para mais perto de Cristo, na verdade ele é algo positivo e não algo negativo, né? Então a gente tem que saber considerar essas coisas sobre o sofrimento bem rapidamente, tá? Só porque é um efeito colateral, a gente fala sobre a bondade de Deus, ok? Mas Deus é bom. Esse versículo de Salmo é impressionante, né? Provai e vocês vão ver que o Senhor é bom, o Senhor é bom. Tranquilo, gente? 14. Vamos falar sobre o amor de Deus. Deus é amor.
O amor é uma expressão, ou perdão, o amor é a expressão da eterna doação de Deus em favor dos homens, que teve a sua máxima comunicação no plano perfeito redentor, ou seja, no Calvário, na cruz de Cristo. O amor é a expressão da eterna doação de Deus em favor dos homens. Claro, João 3,16 aí, né? Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. Ou seja, Deus amou o mundo de uma forma tão grande que Ele deu o seu Filho, deu de si, entregou de si, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Como que Deus prova o amor dele para conosco? Em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A gente está falando aqui sobre o amor de Deus, então a gente está olhando só para Deus, né? Mais do que para a gente. Mas o amor de Deus é um atributo comunicável, certo? Ou seja, Deus nos ama e Deus espera que todo aquele que é alvo do amor de Deus comunique esse amor para outras pessoas também. E João é desconfortavelmente simples na epístola dele. Não tem como você falar que você não entendeu, né? Conhecemos o amor nisso. Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Entende? Não dá para falar que a gente não entendeu. Você pode ler Romanos e falar, não entendi, né, o que Paulo queria dizer, está complicado. Mas João não dá. João também, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entende? A simplicidade de João, Deus é amor. Então, quem conhece a Deus foi afetado pelo amor. Se foi afetado pelo amor, afeta outros pelo amor também. Se não ama, não conhece a Deus. Entende como que é perigoso? E daí a importância do estudo da Bíblia. Daí a importância de eu e você somos constantemente afetados pela nossa cultura, certo? Por tudo que está ao nosso redor. Daí a importância de nós também sermos afetados pelas Escrituras, para que a gente tenha qual é a medida correta e para que a gente encontre a verdade nisso tudo. Porque assim, a gente, por exemplo, um dos momentos da nossa cultura é nós enaltecermos a palavra ranço, certo? As meninas andam com camisetas escrito ranço, caro, pagam caro, e brilha ainda, não é só escrito em preto, é cintilante, ranço. E qual que é a ideia de ranço? É a seguinte, Renato, eu olhei para tua cara, não desceu, não tem nada que você possa fazer, simplesmente peguei ranço, entendeu? Entende como isso é absolutamente oposto ao que a Bíblia fala sobre quem conhece a Deus? Mas a gente se deixa afetar por essas coisas. E logo a gente está, nossa, peguei ranço de fulano também. Problema, hein, gente? Se você pegou o ranço, pegou o ranço, largue, tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem uma dúvida sobre o amor de Deus. Não uma dúvida, mas uma consideração que é sempre importante a gente fazer. A gente lembrar que o amor de Deus não anula a justiça de Deus, certo? Deus é perfeitamente tudo aquilo que Ele é. Então Deus não é amor uma hora e outra hora Deus é justiça. Deus é tudo, completamente. Então Deus não poderia, por exemplo, já que Ele é amor, por que Ele não proclama, né, igual a gente estava conversando lá, um indulto para a humanidade toda, falando, gente, esquece esse negócio de pecado, está todo mundo perdoado, não vou mandar Jesus também não, né, para que o meu filho morrer pelos outros, nem foi ele que fez nada, então esquece esse negócio, vamos começar de novo, manda o dilúvio, vamos começar de novo e tal. Por que Deus não pode fazer isso? Porque Deus é justo. E de novo, a justiça de Deus é uma coisa positiva para nós. Nunca vou esquecer, nunca, eu acho que eu já repeti isso aqui 500 vezes, mas o caso daquela menina da Eloá Pinheiro. Impressionante aconteceu naquela história. Lembra aquela que foi sequestrada em São Bernardo, que o Datena nos deu o privilégio de assistir uma pessoa morrendo ao vivo e tal, e tudo mais. Aquela mãe, o Lindeberg Farias, né, sequestrou a menina, estava lá no apartamento e toda a mídia acompanhando aquilo, e aí no final ele matou a menina. E no momento que ele matou, aquilo foi desumano, né? Porque a imprensa estava em cima dos pais na hora. Dos pais não, da mãe, porque era a mãe que estava lá.
E aí o repórter perguntou para a mãe, o que você está sentindo e tal? Primeiro que, sei lá, né? Mas enfim, a resposta dela foi, tudo que eu quero é justiça. Que é uma resposta que no momento do desespero é o que a gente quer mesmo, é o que sai, né? Eu quero justiça, seja lá o que for isso, né? Não sei se justiça é alguém matar ele, não sei se justiça é ele apodrecer, mas eu quero justiça. Enquanto isso, uma outra câmera passava e só pegava de lance o pai da Eloá. E aí, na Bahia, no interior da Bahia, o pessoal assistindo aquilo, viu aquele homem e lembrou, reconheceu a fisionomia dele, e aquele homem era um fugitivo, ele era, se não me engano, policial também lá, né? E ele era acusado de milícia, ou seja, ele era um fugitivo acusado de matar outras pessoas, dentro da casa dela. Não sei se ela sabia disso ou não, mas a pergunta que fica é, e agora, o que ela quer? Justiça ainda? Porque às vezes a nossa tendência é querer justiça só quando a justiça nos favorece, né? Justiça para os outros, misericórdia para mim. Mas o nosso Deus é um Deus plenamente justo e plenamente amoroso. Certo? Vida. O que nós queremos dizer quando nós falamos sobre reconhecer o atributo da vida em Deus? Por vida, entendemos que Deus existe. Deus é eternamente vivo, uma vez que a fonte de vida está nele próprio. Assim, ele não depende de nenhum outro fator externo a ele mesmo para manter e ter a plenitude da sua vida. Ou seja, esse atributo está muito relacionado com o atributo primeiro que nós vimos, o atributo da independência de Deus, certo? Deus não depende de nada nem de ninguém para a sua existência. Nosso Deus é vivo. Versículo de João que nós já lemos, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. 1 Tessalonicenses 1,9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que nós tivemos para conosco, de como dos ídolos nos convertestes a Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. João, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho tem a vida em si mesmo. Ou seja, a vida de Deus não depende de nenhum fator externo. A vida de Deus ele encontra em si mesmo. Certo? 3 aulas, Renato. Quero passar rapidamente pelos outros. Não vou ler as definições, não vou ler as referências. Vou só passar por eles e aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa sobre isso depois, tá bom? Personalidade de Deus. O que nós queremos dizer quando nós falamos do atributo da personalidade? Nós queremos dizer que o nosso Deus é um ser relacional, é um ser, tá bom? Deus não é uma luz, Deus não é uma coisa, Deus não é uma energia positiva, Deus é um ser, Deus tem personalidade. Eu sou o que sou. Você vai encontrar nos versículos definições de coisas, por exemplo, que Deus odeia, coisas que Deus abomina, e tudo isso são características de um ser, não de uma coisa abstrata como uma força positiva, tá bom? Deus não é uma força positiva, gente. Atributo da glória de Deus. Por glória nós queremos dizer aquilo que emana do próprio Deus, ou seja, por ser tudo aquilo que é de Deus, é parte da essência de Deus, é parte da natureza de Deus, a sua glória também, e toda a glória que lhe é devida. Por beleza, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que é a magnitude da expressão das características encontradas em Deus, ou seja, tudo isso que nós estamos falando, nós não apenas vamos encontrar a sua máxima expressão em Deus, como também nós vamos encontrar nisso aquela concordância, aquela simetria que diz pra gente que essas coisas são belas, que o nosso Deus é belo. Rubem Alves tem uma frase a respeito disso. Ele fala, rezam os meus olhos quando contemplam a beleza é a sombra de Deus no mundo. Então a ideia de quando eu vejo uma coisa bela, e aí aquilo me remete aquilo traz um momento transcendental para mim, sabe? Tipo a ideia de algo além. Estou refletindo aquilo que Deus é. Bem-aventurança. O nosso Deus é bem-aventurado. O que significa isso? Dizer que Deus é feliz. Feliz no sentido grego antigo, tá bom? Não no nosso sentido de uma felicidade temporária. Pra gente, quando a gente fala que alguém está feliz, a gente está falando sobre um momento, sobre um riso, sobre alguém ouvir uma piada e ficou feliz. Felicidade no conceito antigo é um sentido de plenitude, ou seja, descobrir para a minha vida uma utilidade que vale a pena gastá-la nela. O nosso Deus é um Deus feliz, o nosso Deus é um Deus bem-aventurado. Perfeição, atributo de número 20. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz.
Deus é perfeito no seu ser e Deus também é perfeito em todas as suas ações. A gente também comentou um pouco disso quando a gente falou por que Deus não muda, porque Deus não pode ser melhor do que Ele é, certo? Deus já é perfeito, Deus é o limite de toda a perfeição, não há como Deus se tornar mais perfeito do que aquilo que Ele é. O que é vontade de Deus? Atributo 21. É o atributo que nos permite, é o atributo que permite a Deus desejar tudo aquilo que está em conformidade com o seu ser e com os seus propósitos. Ou seja, Deus sim tem livre-arbítrio da vontade. Deus sim tem livre-arbítrio. Entende? O que significa isso? Deus pode desejar qualquer coisa que estiver em conformidade com o seu ser. Por que isso? Porque daí sempre vem o pessoal e fala assim: mas se Deus quiser, Deus pode pecar? Não. Por que não? Porque Deus jamais iria querer pecar, porque pecar não é um desejo que está em conformidade com o ser de Deus. Eu acho que uma coisa interessante: o que é pecar? É desobedecer a Deus. Isso, como Deus se desobedeceria, né? Exato. Ia ser difícil. E se Deus pode fazer tudo, porque é uma noção bem distorcida do pecado. É como se a gente, tipo assim, aquele filho que não pode fazer nada, ou que ele mais quer fazer alguma coisa que provavelmente é errado, é pecado, né? Para que Deus vai querer uma coisa dessa, né? Enfim. Liberdade. O que nós queremos dizer quando nós falamos que o nosso Deus é um Deus livre? Deus não é e nunca será limitado por nenhuma das suas criações. Ele é plenamente livre para realizar tudo aquilo que lhe agrada. Vocês viram essa semana um vídeo de um pregador, que graças a Deus eu não lembro o nome dele, mas ele falando sobre o quanto que você é importante, porque Jesus morreu por sua causa, você é o centro, você é importante. Gente, a gente tem que tomar cuidado demais com esse tipo de mensagem que parece importante, mas que coloca Deus lá embaixo e me coloca lá em cima. Ou seja, Jesus morreu por você, mas Jesus morreu para te salvar do teu pecado. Não é porque Jesus falou: caramba, ele é tão especial, né? O cara é tão da hora que eu vou lá morrer por ele. Não, Jesus morreu por conta do seu pecado. Isso tira qualquer dignidade da sua parte, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de mensagem que a gente ouve. Nosso Deus é livre. Onipotência, esse é fácil, certo? Significa que Deus pode fazer todas as coisas, ok? Tudo aquilo que Deus deseja fazer, Deus não é limitado. Tipo, querer não é poder. Para Deus, querer é poder, certo? Se Deus quer, Deus faz. Alguma coisa difícil para o Senhor? É o que ele pergunta, né? Não há nada difícil para Deus. Tem uma música do Rodolfo sobre isso, né? Não há nada que seja demasiado difícil, verso de Jeremias. Ira de Deus. O que nós queremos dizer sobre a ira de Deus? Esse é um atributo difícil da gente ver em Deus às vezes, porque a gente quer livrar Deus dessas coisas, né? Mas não, Deus se ira. Deus se ira contra toda impiedade. Deus se ira contra todo pecado. Como eu e você deveríamos nos irar também. A gente associa a ira com uma coisa ruim, mas o ruim é a nossa tolerância com coisas erradas, né? Quando alguém xinga sua mãe, não é para você ser alguém da paz, não é para você ser alguém, né? Não, xingou a minha mãe, mas é para você se irar com aquilo. Quanto mais quando alguma coisa ofende a santidade do teu Deus, certo? A ira é aquilo que se espera de nós, como Jesus manifestando a sua ira contra aqueles que estavam fazendo mercadoria ou trocas no templo. 25. Zelo de Deus. Importante esse atributo. Significa que Deus cuida de si mesmo, cuida da sua imagem, para que eu e você tenhamos uma expressão exata de quem Deus é. É o cuidado de Deus para que a sua essência e as suas ações sejam reconhecidas pelo homem. Retidão. Nosso Deus é perfeito nos seus caminhos, ou seja, Deus sempre vai escolher aquilo que de melhor Ele pode escolher. Justiça. Quando Deus pesa na sua retidão, Ele sempre julga de acordo com aquilo que é certo, com aquilo que é reto, sem favoritismo, sem parcialidade. O nosso Deus é paz, um Deus que nele não há nenhum tipo de desordem, não há tumulto. Se você perguntar para Deus como é que está, Deus não vai falar na correria. O nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de paz. Santidade. Deus é perfeitamente puro, separado do pecado, distante do pecado. A graça de Deus é o ato de onde essa bondade de Deus é comunicada conosco gratuitamente, sem mérito algum. Misericórdia é aquilo que faz com que Deus haja por meio da sua bondade, retirando aflições e angústias daquele ser necessitado. Paciência, atributo de Deus por meio do qual a bondade dele adia a punição merecida. E infinitude
terminamos com esse, que é para saber que o nosso Deus não se limita a 33 atributos, certo? O nosso Deus é um Deus infinito. Gente, para a gente terminar então, qual que é a nossa ideia com esse curso? Qual que é a nossa ideia com esses atributos que você foi exposto? É isso levar a gente a um relacionamento diferente com Deus, né? A gente sair daquela mesmice, daquela coisa simples de o que é Deus para você? Deus é tudo. Deus não é tudo. Deus é graça, Deus é retidão, Deus é justiça, Deus é amor. É a gente conhecer mais sobre Deus para que a gente possa adorá-lo de uma forma mais intensa, tá bom? Sugiro fortemente para que você separe um tempo para ler novamente esses atributos, ler os versículos e fazer isso de vez em quando. Isso não é o tipo de coisa que a gente faz uma vez e pronto. É o tipo de coisa que a gente tem que estar sempre revisitando para a gente estar realinhando o nosso coração com aquilo que Deus é, certo? Amém? Amém. Quero terminar com essa frase do Stott. Com ela começamos e com ela eu quero terminar. Há um tanto de inutilidade em se interessar por Deus de modo puramente acadêmico. Deus não é um objeto adequado para uma avaliação fria, imparcial e científica. Não. O verdadeiro conhecimento sobre Deus sempre nos levará à adoração.